Henrique, primeiro agradecer essa entrevista, a primeira que a gente faz para o canal Futura em Alagoas, o primeiro programa local, essa produção. Então, fico muito feliz que realmente seja contigo essa entrevista, acho que nada mais justo. Mas antes de falar do hoje, eu queria falar um pouco do ontem. Como é que o Henrique de Oliveira Costa percorreu esse caminho até chegar à medicina? Mauro, primeiro eu que tenho que agradecer, né, esse carinho, essa deferência de da Uncisal, poder estar firmando essa parceria com a TV Futura e iniciando, né, os trabalhos da TV Futura aqui com um programa dedicado à Uncisal. Para a gente é uma honra. O Henrique Costa é um filho do seu Haroldo Jatobá e Dona Maria Benedita, né, são um casal de servidores públicos do Estado, meu pai já falecido, mas que tiveram 6 filhos. Eu sou o quinto desses filhos e sou o quarto na medicina. A gente fez uma família de médicos aqui. Meus pais são conhecidos agora como os grandes fazedores de médicos, né, criadores de médicos. E então foi o quarto. Ficou fácil, né, o caminho da gente, porque depois que o primeiro desbrava esse caminho, os demais que foram chegando, foram se inspirando na dedicação dos primeiros. E aí a gente está aqui, depois de tantos anos, né, passados como estudante, depois eu voltei como professor e hoje estou fazendo esse trabalho, essa missão aqui junto à Uncisal. Henrique, a tua escolha pessoal pela medicina sofreu muito a influência dos teus irmãos ou você já também pensava em fazer medicina? Eu, recentemente, fazendo uma análise, né, de toda a minha história, fazendo a defesa de memorial, estou preparando meu memorial para professor titular aqui da universidade, a gente vai resgatando parte da história. Na verdade, eu talvez tenha sido um dos primeiros lá em casa a pensar em fazer medicina. Desde muito cedo, eu tinha uma vocação para isso. Eu me lembro de um fato, lá atrás meu pai era ferroviário, teve um acidente lá na rede ferroviária, das composições ferroviárias, e chegou sangrando na perna, né? Um sangramento até importante, né? Morávamos perto, e eu fui o primeiro a chegar lá e não, vamos lavar, fui lá, fiz o primeiro cuidado com ele, muito pequeno ainda. E, enfim, tem umas coisas assim bem engraçadas nesse sentido. Mas, ao longo da minha vida, eu pensei em outras atividades, inclusive ser seu colega jornalista. Eu pensei em fazer jornalismo, pensei em direito. E quando eu vim amadurecer a ideia de fazer medicina, meu pai já tinha 3 filhos médicos e disse, olha, mais um filho médico, você não tem outra opção não para a gente fazer? Claro que, apesar dessa observação, ele ficou muito feliz, né? Mas, enfim, realmente já há muito tempo eu pensava em fazer medicina, me encontrei na medicina, né, como profissional. Sou um médico muito orgulhoso, né, de fazer parte dessa profissão tão nobre, né, que é quase que missionária, né. E o seu Haroldo, que já não está mais conosco aqui, como é que ele termina a vida? Como é que é isso, assim, olhando para trás? E ele conseguiu algo extraordinário, né, formar os filhos médicos na mesma universidade com um trabalho tão bonito. Numa universidade pública, né? Ele costumava dizer assim, olha aquele amarelinho de Atalaia, né? Olha onde ele chegou, né? Não só a vitória pessoal dele, ele foi um funcionário de carreira na rede ferroviária, ele começou muito pequenininho lá e terminou como superintendente aqui em Alagoas, mas pela família, que ele era o grande orgulho dele, né? Sempre a família, os filhos. O mais velho, que não é médico, ia fazer medicina também, mas seguiu a carreira militar, e os demais fizeram medicina. Então, imagine o orgulho de chegar para trazer os filhos para aqui, para a antiga Escola de Ciências Médicas, ele dirigindo o carro dele com 4 filhos, né? Na época ele chegou a ter 2 entrando e 2 saindo aqui na universidade. Então, assim, muito, muito bacana, ele era extremamente feliz com essa honra que ele falava que Deus deu a ele de comandar essa família. Qual é o tamanho da tua gratidão por essa história, em especial pelos teus pais? Olha, é uma dívida impagável que eu tenho para com meus pais, né, pessoas extremamente dedicadas que viveram a vida para a família. É um exemplo assim para mim
que a gente não consegue ver tão facilmente na sociedade. Eles se dedicaram integralmente aos 6 filhos. A instituição, eu sou filho dessa casa, como meus outros irmãos, né? Como eu falei, somos 5 filhos que passaram por aqui, além da minha esposa, que também foi formada aqui, foi aluna. Meu professor, meu sogro foi um dos professores aqui também, da velha guarda, né? Um dos primeiros professores aqui na ortopedia. Então, a minha família tem uma história muito forte com a universidade, com a Uncisal, a antiga Escola de Ciências Médicas. Eu falo que é uma dívida impagável. Eu estou aqui resgatando uma parcela dessa dívida impagável e com muita felicidade. É uma missão, para mim, muito honrosa. Parabéns. Professor, por favor, apresente para nós a Uncisal. O que a Uncisal tem para oferecer a todos que vivem aqui no nosso estado? Olha, a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, ela se iniciou há 56 anos com um curso de medicina. Era um grupo excedente, né, do vestibular da UFAL e que lutou. A nossa história sempre foi uma história de muita luta, de muita superação. E esses jovens que tinham o sonho de ingressar na faculdade pública, né, no curso de medicina, lutaram bravamente, encontraram respaldo junto ao governador Lameia Filho na época, e teve também depois como padrinho o Dr. Ibigato Falcão, e juntos construíram esse sonho, né? E um sonho lá de trás de jovens que hoje faz pela comunidade alagoana um bem enorme. Nós somos uma universidade hoje por campo de saber, foi a nossa criação. Depois da Escola de Ciências Médicas surgiu a Uncisal, com cursos na área de saúde. São cursos extremamente procurados, são cursos que fazem uma diferença muito grande na vida do egresso, né? Tem alta empregabilidade. Então, imagine você ter uma universidade em que você tem cursos que são muito procurados, que tem uma demanda de mercado e que quando você sai, você tem uma chance de ser absorvido pelo mercado muito grande, né? Então, isso é uma história natural. Então, essa universidade é uma universidade pujante, forte, e a gente está focado nisso, em fazer com que ela cada vez mais desenvolva, mas dentro dessa pegada, de levar para a sociedade aquilo que a sociedade precisa, para que os cursos tenham realmente uma função social muito grande. E que é o outro lado que eu reforço aqui na universidade. Nós somos de um estado realmente pobre ainda, né? Está melhorando, mas ainda tem um longo caminho pela frente. E os estudantes que passam por aqui, além de boa parte, a gente tem 50% de alunos cotistas, ou seja, que vêm de uma dificuldade natural, familiar. Temos os outros alunos também, que não necessariamente, por não serem cotistas, são de famílias de classe A, B, não, enfim. Então, esses alunos que passam por aqui conseguem fazer com que a gente tenha uma transformação social. Eu sou exemplo disso, né? Meus pais eram pessoas muito simples. Na infância, meu pai chegou a passar fome, minha mãe também teve dificuldades. E imagine, essa família, que os filhos passaram por aqui, ganharam, claro, uma projeção dentro da sociedade muito grande, que talvez, se a gente não tivesse tido a oportunidade de estudar numa escola pública, bancada com os recursos alagoanos, a gente não tivesse condições de fazer esse salto, né, social. Então, essa é a grande importância da Universidade da Uncisal. Professor, o senhor chega ao segundo mandato à frente da Uncisal com conquistas reconhecidas por todos. Como é que é essa trajetória de ser médico e gestor? Como é que foi isso dentro da tua cabeça para conseguir obter um resultado tão positivo? Primeiro, assim, a gente já tinha sido sondado em outras épocas para a gente participar dessa missão de tentar ajudar a nossa universidade. Eu tinha declinado na primeira vez. Nessa segunda vez que a gente teve a oportunidade, que foi na minha primeira eleição, a gente passava por uma dificuldade muito grande, a nossa universidade. Eu tinha sido pensado, né, como gestor, porque eu ajudei a montar alguns serviços aqui, junto com o professor Alfredo Dacal, que é um decano nosso aqui da universidade, junto com a professora Valéria Oro, a professora Dinalva. A gente foi criando alguns serviços aqui. Então, a gente criou o Centro de Patologia e Medicina Laboratorial, né, que se tornou uma referência aqui no estado. Depois, nós criamos o Serviço de Verificação de Óbitos do estado, que eu também gerenciei. Fui o primeiro gestor do CPML, que é Centro de Patologia, e depois
fui um dos gestores do início do serviço de verificação de óbitos. Fui ganhando um pouco de experiência, um pouco de traquejo, e quando surgiu a oportunidade, né, para a gente tentar ajudar a universidade de uma forma macro, claro que a gente se assusta, né, com o tamanho do desafio, mas graças a Deus a gente conseguiu montar uma equipe muito boa, uma equipe de professores, de servidores da casa e alguns outros que vieram de fora também, para ajudar a pensar numa solução para os problemas que a universidade vivia. E eu acho que essa junção desse grupo conseguiu esse resultado tão bom. A gente saiu de uma situação muito difícil, né, com grandes desgastes perante a sociedade mesmo, inclusive, muita cobrança, né, em relação a melhorias das estruturas da gente, para hoje ter uma universidade realmente equilibrada, com um apoio forte da sociedade, do governo do estado, da Assembleia, enfim, da sociedade organizada, e a gente está conseguindo números realmente muito bons, tanto na assistência, que é uma característica muito importante da Uncisal, né? A gente tem 3 hospitais públicos importantes, mas também no ensino, na pesquisa, na extensão, a gente vem se destacando muito. Professor, ao olhar para trás, qual foi o dia mais difícil dessa trajetória? Olha, no início da gestão, quando a gente assumiu, havia uma crise muito grande na universidade, de abastecimento, de recursos financeiros. Em alguns momentos a gente tinha dificuldade, inclusive, para comprar, adquirir medicamentos. E eu me lembro que teve uma situação de uma reunião de gestão de final de tarde. A nossa maternidade de Santa Mônica vivia uma crise muito grande. Estavam faltando insumos, inclusive para ajudar a manutenção da vida de bebês, né, muito prematuros, crianças muito gravemente doentes, né? E teve um momento realmente difícil em que a gente, reunido no final de tarde, preocupado se iria conseguir manter funcionando adequadamente essa UTI neonatal da Santa Mônica. E assim, todos muito preocupados, muito emocionados com a situação, veio uma solução que a gente não estava esperando, né? E foi motivo de grande emoção mesmo e comoção no grupo, porque a gente conseguiu resolver em tempo hábil a situação da maternidade e de lá para cá parece que foi um ganho. Sempre em situações, momentos muito difíceis, a gente teve um amparo aí sobrenatural, uma ajuda divina, com certeza, para que os rumos fossem sendo amadurecidos, né, da universidade, e a gente fosse encontrando caminhos, né? O grupo fazendo o que é certo, fazendo aquilo que é justo, acho que a gente termina atraindo ajudas que às vezes são inesperadas, né? E, enfim, a partir desse momento a gente conseguiu uma evolução na assistência, na organização da casa, procurou profissionalizar a gestão e daí os processos correndo naturalmente, organizados, a gente teve resultados muito impactantes, que também ajudaram a gente a ter visibilidade e a atrair mais atenção e mais apoios, mais ajudas que foram chegando, que ajudou realmente a chegar nesse patamar que a universidade está hoje. Não é fácil, não é uma situação que a gente possa dizer assim, agora estão resolvidos para sempre. Não, a gente sabe que o serviço público tem suas variações, mas vivemos um momento hoje muito especial dentro da universidade, dentro da estrutura acadêmica e assistencial. Se o seu mandato terminasse hoje, professor, qual seria a sua principal conquista? O que houve de mais importante ao longo da tua gestão? O que o senhor pode dizer em relação a isso? Olha, a conquista não foi minha, né? A conquista da comunidade, né? Eu acho que a gente conseguiu criar dentro da universidade um clima muito propício, muito equilibrado, muito harmônico, de discussão propositiva. Eu acho que a universidade está empenhada, independente de quem esteja à frente, ter um rumo mais profissional, mais amadurecido, mais competente mesmo, né? A gente percebe isso, está todo mundo muito envolvido, né? Então isso gera as grandes conquistas, seja na assistência, como falei, seja na academia. Por exemplo, a gente tinha uma situação de ser uma universidade praticamente que não tinha pesquisa, não tinha uma organização de pesquisa. E a gente deu um salto, que é um salto que chamou a atenção, inclusive, até fora do estado, né? Que a gente conseguiu estruturar de pesquisa. Isso faz com que a universidade entre no novo patamar. É um ciclo virtuoso que tende a se propagar
exatamente por isso, porque a comunidade entendeu a importância dessa instituição, a importância de a gente estar com a universidade acima dos nossos interesses pessoais, às vezes os nossos interesses mais imediatos, e pensar como instituição. Inclusive fora do Brasil, né, nós temos aqui pesquisadores da Uncisal com trabalho nos Estados Unidos, na Inglaterra. Realmente é motivo de muita felicidade de celebrar essa conquista que, na verdade, vai gerar um bem para todo mundo, né? A gente sempre teve essa característica, mesmo nos momentos difíceis, a universidade sempre se destacou com os profissionais que formou. Isso desde a primeira turma. Se você pegar os nomes da primeira turma do curso de medicina que entrou e os outros cursos também que foram entrando ao longo dos anos, a gente sempre teve profissionais que se destacaram, que foram egressos daqui. Não sei, a história nossa da Uncisal, a formação como ela é feita aqui, o ambiente que a gente convive, acho que é propício para isso, né? E a gente tem realmente profissionais de grande destaque, formação boa, né? Nossos alunos, quando saem daqui, vão fazer concurso de residência, concurso público, sempre tem grande destaque. A procura de profissionais formados por aqui, inclusive para outros estados, é marcante, né? De vez em quando a gente recebe, olha, Brasília, na Bahia, vocês têm egressos da área tal e tal, que a gente sabe que vocês têm uma formação muito boa, a gente está precisando de gente. Então a gente sempre tem essa referência, é muito gratificante poder ouvir isso, né? Essa busca por nossos profissionais. Professor, qual é a sua expectativa, e é claro, da sua equipe em relação a essa nova conquista, eu acho que eu posso dizer assim, da Uncisal agora firmando uma parceria com o Canal Futura, que também tem aí sido reconhecido pela questão da educação, da ciência, da pesquisa, da cultura também. Qual que é a tua expectativa em relação a essa parceria tão importante? Olha, isso é uma expectativa muito grande, a gente está muito feliz. Porque, claro, não adianta a gente produzir ciência se a gente não publicizá-la, se a gente não fazer chegar à sociedade. Não adianta a gente ter bons serviços, ter serviços de referência como Santa Mônica, Hospital Elvio Alto, Hospital Portugal Ramalho, se a gente não conseguir se comunicar, não conseguir levar essa informação. Então, aquilo que a gente produz aqui dentro de conhecimento, de assistência, de formação, a gente poder levar isso para a sociedade, nesse momento tão especial que a gente vem vivendo, talvez se a gente tivesse essa oportunidade num momento difícil que a gente passou, teria dificuldade para se comunicar adequadamente, para levar esses ganhos que a gente está trazendo hoje. Mas nesse momento que a gente está vivendo, é extremamente importante. Eu acho que a gente vai poder contribuir ainda mais para a sociedade alagoana, que é um grande orgulho para a gente. A gente sabe que a importância que a Uncisal tem hoje e a Futura é o perfil, né, de uma emissora, de um grupo de formação de comunicação que leva exatamente um conteúdo muito diferenciado do que se faz fora da Futura, né? Então, eu estou muito feliz com essa parceria, acho que a gente vai trazer, essa parceria vai trazer grandes frutos, tanto para a emissora quanto para a comunidade acadêmica da Uncisal e principalmente para a nossa população. Só para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse dessa ideia genial que houve aqui da sua equipe da Tia Unce. Conte um pouquinho para nós dessa história que tem tido um resultado tão positivo, né? Um desdobramento que acho que é fantástico, positivo e, acima de tudo, para lá de criativo, né? A gente está falando de comunicação, né? E a gente tinha a percepção que não estava conseguindo se comunicar adequadamente. A comunicação é muito dinâmica e a gente percebia que a gente estava para trás. E as pessoas reclamavam, a gente tem avaliações internas e a gente percebia que tinha essa falha, né, na comunicação, e inclusive para lidar com um público universitário, né, um público jovem que tem uma pegada diferente. Foi quando surgiu a ideia, através da nossa equipe de comunicação e marketing, né, em especial do grande Léo, que é um profissional que trabalha com a gente, que tem uma pegada muito jovem, muito inteligente, e ele falou, olha, a gente precisa ter um personagem que se comunique com essa comunidade de uma forma ágil, de uma forma divertida, quebrar um pouquinho, aparar as arestas e tal. Então a comunicação ela tem que ter essa fluidez. E surgiu a figura no cinquentenário, ele estava com 50 e poucos anos de universidade, por que não uma tia, né, que conversa ali com o seu estudante, uma tia jovem de 50 anos, né, ainda já madura, mas
ainda com aquela pegada jovem, para se comunicar com isso, para de vez em quando dar uma bronca, se for preciso, ou dar uma resposta mais inusitada, com esse linguajar mais jovem. E ela virou um sucesso, virou um caso assim realmente de amor. A gente percebe o carinho que toda a comunidade tem com a Tia Unce, e ela está nas nossas festas, está nos nossos eventos, é sempre uma grande atração. E é ela que se comunica com a nossa comunidade, principalmente com os estudantes, nas redes sociais. Só uma última pergunta. Faria tudo de novo, professor? Faria cada vez com mais amor, com mais gratidão a essa casa. Tudo que a gente fez, tudo que essa gestão construiu, foi muito em cima disso, né? De todos nós que trabalhamos aqui somos gratos à oportunidade que a Uncisal nos deu, no meu caso, desde a formação, mas para quem chegou depois da formação, aqui já chegou formado, tem um caso de amor com a universidade, não tem como não se apaixonar pela universidade. E todos os profissionais que trabalham aqui, acho que a grande característica é essa, né? Esse compromisso, essa paixão pela universidade. Então não teria como fazer diferente. Eu perguntar a minha esposa, a Carol, que foi aluna aqui, eu faria tudo diferente com ela? Não, faria a mesma coisa, porque eu sou muito feliz por ter criado essa vinculação. Quase que a gente fala muito aqui, é uma família, um Uncisal é uma família. E faria tudo de novo, sempre com mais empenho, com mais dedicação. Eu acho que quem vem por aí, as pessoas que estão chegando na universidade, vai ter sempre essa renovação, mas sempre com esse intuito, né, de fazer parte de uma grande família. Parabéns pela trajetória, obrigado mais uma vez e sucesso para todo mundo aqui da Uncisal. Eu que agradeço, mais uma vez, as portas estão abertas e que a gente possa fazer, sim, uma grande parceria em que a comunidade alagoana vai ser a grande beneficiada, como sempre.